Olá, boa noite. Sejam bem-vindos mais uma vez à Igreja Virtual. E hoje eu quero trazer uma mensagem ao seu coração. Não trouxe esses dias mensagens. Corre aqui, a falta de tempo, e eu me ausentei de mensagens gravadas. Mas hoje eu quero trazer a você uma mensagem sobre as 7 principais palavras da vida. Você vai saber hoje sobre as 7 principais palavras da vida. Nós não vamos ler os textos porque não dá tempo, mas que você possa acompanhar e em sua casa você possa ler os textos, eu vou estar aqui falando. Amém? Vamos lá. O primeiro texto está em João 3,16, que é um texto chave de toda a Bíblia. É um versículo central de toda a palavra de Deus, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A primeira das 7 principais palavras da vida é crer. A Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer. Esta é a primeira palavra das 7 principais palavras da vida, crer. E crer é mais do que acreditar. A Bíblia diz que até os demônios creem e estremecem, mas não obedecem. Então crer é mais do que acreditar. Você pode ver em Tiago capítulo 2, versículo 19, quando a Bíblia se refere dizendo que até os demônios creem e estremecem. Importa uma apreciação do valor da sua obra. Crer importa uma apreciação do valor da sua obra. Uma confiança no seu amor, ou seja, uma confiança no amor de Deus. Uma convicção que Ele nos receberá e nos salvará. Então, crer em Jesus é muito mais do que acreditar. Crer em Jesus é saber que mesmo nós não o vendo com os nossos olhos físicos, nós sabemos que Ele é o nosso Salvador, nós sabemos que Ele é o nosso Senhor e que em breve nós estaremos juntamente com Ele por toda a eternidade. João capítulo 6, versículo 37, você pode ler esse texto. A segunda palavra das 7 principais palavras da vida é converter-se. Nesta persuasão, voltamo-nos ao Senhor. Atos capítulo 11, versículo 21, fala sobre conversão. Isso chama-se conversão, converter-se ao Senhor. Uma crença que nos leva a dirigir-nos a Cristo é somente da cabeça. A fé que salva é uma fé que resulta em um contato pessoal com o Salvador. Nós contamos com Ele e por isso nós nos convertemos a Ele. Converter a Jesus é se entregar a Ele. Primeiro, crer na pessoa do Senhor Jesus. Segundo, converter-se ao Senhor Jesus. Converter-se a Ele, entregar-se a Ele de corpo, alma e espírito. Isto é converter-se, porque arrependimento é mudança de atitude. Amém? E então converter-se é entregar-se completamente ao Senhor Jesus. A terceira palavra sobre as 7 principais palavras da vida é pertencer. Você pode ver em Marcos capítulo 9, versículo 41. Como resgatados, como aqueles que cremos e que nos convertemos a Jesus, nós agora pertencemos a Ele. E como resgatados, pertencemos a Cristo, e disso resultam 2 consequências. Primeiro, Ele nos protege. E segundo, nós devemos ficar à sua disposição, ou seja, nos consagrarmos a Ele. Romanos capítulo 12, versículo 1, fala muito bem sobre isso, que devemos nos consagrar a Deus e fazer a sua vontade, dando a Ele um culto racional. Nós pertencemos a Jesus, não pertencemos mais a este mundo.
não pertencemos mais às coisas desse mundo, nós pertencemos a Jesus. Então nós nos convertemos, nós cremos nele, nós nos convertemos a ele e nós pertencemos a ele. A quarta das 7 principais palavras da vida é confessar. João capítulo 12, versículo 42 a 43, nós temos esse texto falando sobre confissão, sobre confessar a Jesus. O que é confessar a Jesus, pastor? Confessar é quando você o aceita, quando você o recebe como seu único e suficiente Salvador. Então você o confessa com os seus lábios. A Bíblia diz que aquele que crer com o coração e confessar com os lábios será salvo. Então é preciso que você confesse com os lábios que Jesus Cristo não é somente Salvador da sua vida, mas é principalmente Senhor da sua vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Há 2 tipos, queridos, de hipócritas: os que parecem cristãos e não o são, e os que são cristãos e não parecem. Estes últimos escondem sua luz. Então, se eu confesso a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, eu tenho que testemunhar desse Jesus. Eu tenho que testemunhar dele lá fora. As pessoas precisam olhar para mim e precisam ver que eu sou diferente, que eu brilho. Porque o que é justamente trevas? Trevas é justamente a ausência de luz, não é verdade? E quando a luz chega, as trevas se dissipam, porque eu sou luz do mundo e sou sal da terra, você é luz do mundo e sal da terra. Então quando nós confessamos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, não queremos essa bênção somente para nós, não queremos isso somente para nós, esse gozo somente para nós. Nós queremos que outras pessoas também compartilhem disso, que outras pessoas também sintam que Jesus Cristo é Senhor e Salvador, e que Ele modificou a minha vida, mudou a minha história, e que Ele também vai mudar a sua história, e vai mudar a história de outras pessoas. Amém? A quinta palavra das 7 principais palavras da vida é obedecer. 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, você pode ler esse texto, ele fala sobre isso. Por natureza e prática, nós somos filhos da desobediência. Isso é uma realidade. Cristo salvou-nos para que pudéssemos obedecer à sua vontade. E a salvação não é primeiramente do inferno, mas do pecado e da nossa má vontade. Você entendeu? A salvação não é primeiramente do inferno, mas do pecado e da nossa má vontade. Porque a Bíblia diz que o pecado é quem conduz o homem ao inferno. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, ou seja, a vida eterna em Cristo Jesus, a vida eterna é Cristo Jesus. Então, o que nós precisamos fazer depois de crer, converter, pertencer, confessar, precisamos obedecer ao Senhor, viver uma vida em obediência a Deus. Vamos lá? A 6ª palavra das 7 principais palavras da vida é agradar a Deus. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 4, você pode ler isso. Não podemos entristecer uma pessoa que não nos ama, não é verdade? É verdade. Você não pode entristecer uma pessoa que você não ama. Você só pode entristecer uma pessoa que te ama, não é verdade? Então nós não podemos entristecer uma pessoa que não nos ama. Que honra podermos agradar a Cristo. Às vezes temos que escolher entre agradar a nós mesmos, agradar aos amigos e agradar a Cristo. Entre agradar a tudo isso, é preferível então agradar ao Senhor Jesus, agradar ao Senhor. E a 7ª e última palavra da vida para você nessa noite é vigiar. Lucas 12, 37 diz: dispostos para a sua vida. Você precisa vigiar. Olha, não se engane, não subestime a Satanás, não subestime o inimigo, ok? Vigie. Viva uma vida em comunhão e intimidade com Deus. Viva uma vida na igreja, buscando ao Senhor, adorando ao Senhor, estando na igreja. Não existe crente em casa, queridos. Esse negócio de conversa de que eu vou ficar em casa, sou crente em casa, não existe isso. Você precisa da igreja, você precisa estar em comunhão com outras pessoas, em comunhão com os irmãos, para adorar ao Senhor e para buscar a sua presença. Que essas palavras possam ter ficado profundamente ao seu coração. Esse é o desejo do meu coração para a sua vida. Você tenha uma noite abençoada, uma noite na presença do Senhor, e que o Senhor te abençoe grandemente. Um beijo no seu coração. Eu amo muito você. É o desejo do pastor Ebenezer e da igreja virtual. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.